Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Lei TV. Se você é novo aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di. Eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano. Estou aqui toda terça e quinta trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Gente, eu fiz o caso a respeito daqueles 4 jovens de Idaho que infelizmente perderam a vida e supostamente começaria agora em agosto o julgamento do Brian Kohlberg. Então, se vocês não conhecem a história, eu recomendo que vocês assistam aquele vídeo primeiro. Eu vou deixar na descrição aqui o link, tá? Mas por que eu vou falar esse caso hoje? Bom, esse caso, quando eu escrevi há 2 semanas atrás, ainda não havia saído o final do caso, que eu vou deixar para o final, senão eu vou estragar o vídeo. Mas, enfim, um programa de televisão aqui chamado Dateline conseguiu vazar todas as informações que estavam nos autos. Esse processo está com uma ordem de silêncio, gag order, que ninguém pode discutir esse assunto, como o promotor, os advogados e as partes em geral, né? Mas vazou. Vazou, então nós vamos lá para começar para vocês entenderem o que aconteceu naquele dia, naquela casa, porque ninguém sabe. Ninguém sabe como que aqueles jovens perderam a vida exatamente. Mas vamos lá. Ethan Chapin, Zana Kernodle, Kaylee Gonçalves, Madison Mogen, conhecida como Maggie, ou Maggie, vou chamá-la de Maggie, tá bom? A justiça, eu não posso dizer se ela chegou para a família de todos, devido ao final que teve, mas vamos voltar no tempo. O que aconteceu naquele local em Idaho foi uma cena de um filme de terror e ainda assim foi real. Os jovens estudantes da Universidade de Idaho, naquela noite fatídica, perderam a vida. Os amigos foram em festas diferentes. Ethan tinha ido a uma festa da fraternidade, da faculdade, com a sua irmã gêmea. E lá ele encontrou a namorada dele, a Zana Kernodle. Eles combinaram de se encontrarem lá. A Madison, conhecida como eu falei por Maggie, e a Kaylee Gonçalves, elas tinham 21 anos na época dos fatos. Ela estava em um bar chamado The Corner Club. Mari e Kaylee encontraram-se com o ex-namorado da Kaylee lá no bar, o Jack. Ele e a Kaylee namoraram todo o período da época da universidade e tinham terminado o namoro recentemente. Depois, as jovens, as duas amigas, de estarem no clube, a Kaylee e a Mari, elas foram comer algo num food truck que estava parado lá, vendendo comida, um carro, né? A Zana e o Ethan Chapin, como eu falei, se encontraram naquela festa. O Ethan era triplet, ele tem uma irmã e um irmão, então eles eram triplets. Zana e Ethan chegaram na casa, de volta na casa, mais ou menos na mesma hora que a Mari e a Kylie. O Ethan não morava lá na casa, tá? Mas vira e mexe ele dormia lá, principalmente no final de semana, porque a namorada morava lá. Quando todos voltaram para casa, nessa casa King Road, na cidade de Moscow, em Idaho, eles conversaram um pouco, mas depois foram cada um para os seus respectivos quartos. Kylie e Mari foram para o terceiro andar e acomodaram-se juntas no quarto da Mari, o que não era usual, porque ela tinha o quarto dela, mas sabe-se lá porque naquela noite ela resolveu dormir no quarto da Mari. O cachorro dela acabou ficando no quarto dela, da Kylie, né? Então, que ficava do outro lado do corredor. A Zana e o Ethan foram para o quarto da Zana, no segundo andar, enquanto a Dylan, que é uma outra jovem que mora na casa, Dylan Mortensen, foi para o quarto dela, que ficava no fundo do corredor. Enquanto isso, outra jovem, Bethany Funk, foi dormir no seu quarto, que ficava no subsolo. Kaylee estava perto de se formar e já havia tirado a maioria de seus pertences da casa, mas ela voltou no final de semana para mostrar seu novo carro, uma Range Rover. Ethan, como eu falei, o namorado da Zana, ele não morava lá, mas costumava estar sempre lá e, infelizmente, naquela noite fatídica, ele estava naquela casa. A melhor amiga da Mari, Ashley Couch, Ashley tinha se formado alguns meses antes, então ela já havia saído da casa. E para economizar dinheiro, ela se mudou novamente para a casa dos pais dela, em Coeur d'Alene, até
saber o que ele ia fazer da vida e tal, mas justo naquele final de semana, ela iria passar o final de semana com as amigas dela, mas os pais dela estavam fora da cidade e de última hora os pais dela telefonaram e disseram para ela que ela não poderia ir lá para casa dos jovens porque eles tinham um cachorro e os pais mudaram a data da volta, então pediu para que ela ficasse em casa um dia extra para cuidar do cachorro. A mãe dela disse que ela ficou muito chateada, né? Era um dia de jogo lá na cidade, que iam estar todos os jovens, então ela estava contando. Mas coisas do destino, graças a Deus, ela não foi. Por isso ela sobreviveu. Aqui entra na cena Brian Kohlberg. Ele cresceu nas montanhas de Pocono, no leste da Pensilvânia. Era um garoto desajeitado que lutou contra seu peso e não era popular com as garotas. O que uma vez olhou no espelho e viu um homem doente, cansado, inútil, um homem estúpido. Em 2022, ele tinha 27 anos. Brian havia se livrado do vício das substâncias ilícitas e havia perdido mais de 45 quilos, isso mesmo. E ele se transformou literalmente em uma outra pessoa fisicamente. Ele recebeu seus diplomas de graduação e mestrado na Universidade da Pensilvânia. Os professores disseram que ele era um dos melhores alunos que ela já teve em 10 anos. Mas no verão de 2022 ele foi aceito para o programa de doutorado na Washington State University, em Pullman, apenas 15 minutos de carro da divisa do estado aonde esses jovens moravam, na King Road, em Moscou. Mas ninguém sabia quem era o Brian, aquelas meninas não o conheciam nem nada. E assim ele saiu de casa na Pensilvânia e dirigiu-se para o estado de Washington. 4 meses e meio antes do ocorrido, na King Road, o Brian, depois de se desfazer das malas, ele conheceu um vizinho novo, nós estamos voltando aqui no tempo, antes do dia fatídico, ele conheceu um vizinho novo que o convidou para uma festa de piscina que haveria numa casa lá em Moscou. Era um sábado ensolarado de julho, alguns amigos queriam fazer uma festa, um churrasco, e esse rapaz foi convidado, e aí nessa festa iria ter até um DJ para tocar, um DJ chamado Zach. Ele não é músico, faz até doutorado em ciência da alimentação e ele é conhecido localmente como catalisador, o PhD Zach. Ele aceitou o convite do vizinho e lá foram eles para esta festa. Ele chegou por volta da 1h da tarde, haviam bebidas, todos estavam se divertindo e o Brian aproximou-se do DJ do Zach e ele começou a perguntar sobre o equipamento do som e tal, o tempo todo, que o Zach diz que eventualmente ele teve que pedir para o Brian o deixar focar em tocar música, porque ele estava lá realmente para tocar música. E ele disse que o Brian estava invadindo o espaço dele naquele ponto, fazendo perguntas sem parar. Ele parecia deslocado na festa. Em pouco tempo, outro grupo chegou e entrou uma jovem chamada Molly, muito bonita. Ela começou a conversar com outras pessoas e tal, e ela falou que viu o Brian lá meio desajeitado, né, tinha acabado de se mudar para o local para fazer doutorado, então ela resolveu conversar com ele, né, ficou assim, nossa, coitado, ninguém conversando com ele e tal, e ela havia se mudado também recentemente para lá, para fazer uma pós-graduação, e ela disse que sentiu-se definitivamente um pouco obrigada a conversar com ele. Ele parecia um pouco estranho, como seria de esperar de um aluno de doutorado que não conhecia ninguém na festa e talvez estivesse tentando o melhor para ser sociável, fazer amigos. A Holly contou ao Brian sobre um grupo de caminhada do qual ela fazia parte, então ele fez algo que ainda faz estremecer um pouco, segundo ela. Ele pegou o telefone dela, ele colocou o seu número de telefone no telefone dela e ela ficou até meio sem graça também, aí acabou colocando até o telefone dela no telefone dele, mas achando que não ia ter nada, né? Aí começam as coisas a ficarem complicadas. Esse amigo não, conhecido, vamos dizer, que o levou na festa, disse que as coisas começaram a ficar estranhas. Tinham 2 jovens vestidas ali de biquíni e tal, e disseram que o Brian estava fixado naquelas mulheres. Só que uma delas era casada.
e disse que uma delas até meio que deu um sinal pro marido dela, tipo, me ajuda, help me, né? Não foi verbal, mas ela fez um sinal que aí o marido dela aproximou-se do Brian, né? E as duas moças pularam na piscina. Uma pessoa normal pensaria, nossa, o cara é casado, né? Vou deixar a mulher dele em paz. Não, ele não entendeu a direta, ignorou o marido da jovem e foi para onde? Para a borda da piscina, perto das mulheres. Disseram que tudo lá estava muito desagradável com ele. Ele estava assim, uma pessoa muito chata. No dia seguinte da festa, dessa piscina, o Brian pega, manda uma mensagem para quem? Para aquela moça. Gente, a forma como ele escreveu o texto foi muito esquisito. O texto enviado em 10 de julho de 2022, a 1h19 da tarde, dizia, abre aspas, Ei, tenho quase certeza de que falamos sobre caminhada ontem. Eu realmente gosto dessa atividade, então, por favor, me avise. Obrigado. Fecha aspas. O que é isso? Isso é um convite para alguém fazer uma caminhada com você? Uma coisa muito estranha, né? Ela disse que ele foi tão excessivamente formal que ela até ignorou a mensagem dele. Ela até gostava de fazer caminhada e tal, mas segundo ela, o universo, naquele dia, a desviou do caminho dele, né? Então ela acabou se distraindo e ela nunca mais ouviu falar do Brian, até aquele dia fatídico. O DJ, que o Brian se aproximou na festa, eles se cruzaram um dia em uma caminhada. Já estava começando a escurecer. E esse DJ, ele disse que ele estava com um grupo e eles estavam descendo uma trilha, voltando para casa. E, de repente, quem que eles veem? Um rapaz subindo a trilha. Mas era noite, quem que vai fazer trilha à noite? Ele e aquele grupo lá, eles não reconheceram o Brian. Mas o Brian os tratou como se fossem amigos, assim, íntimos. E aí, galera, tudo bem e tal? Aí todo mundo ficou pensando, nossa, de onde que saiu esse cara, né? Depois que foram se ligar, é aquele cara estranho da piscina. Mas eles acharam estranho porque era tarde, estava começando a escurecer, eles estavam voltando para casa, pois ele estava indo fazer uma trilha no meio da noite. Semanas após a chegada do Brian naquela área, né, que ele mudou-se próximo das meninas, há uns 15 minutos, os registros de telefone em posse das autoridades policiais demonstrou que o Brian pesquisou no Google o nome do famoso serial killer, o Ted Bundy, 5 dias depois daquela festa, naquele cruzamento, a menos de 2 milhas da casa na King Road. Um policial parou e multou o Brian, porque ele não estava usando um cinto de segurança. Eram 11h40 da noite. Então, 5 dias depois, 26 de agosto, ele pesquisou no Google quando um policial pode detê-lo. Naquele telefone, ele estava pesquisando frases relacionadas também a material adulto. Suas pesquisas incluíram as palavras sobre violar alguém de forma forçada, violar alguém quando a pessoa estava sob efeito de substâncias ilícitas e violar alguém quando a pessoa estava, vamos dizer, desacordada, sem poder consentir. E bem, mantenho isso em mente, né? Tudo que ele estava fazendo pesquisa eram coisas relacionadas a poder, dominação, controle. Bom, como falei, o Brian fazia parte desse doutorado da universidade e ele era mais do que apenas um estudante naquele outono de 2022. Na Universidade Estadual de Washington, ele recebeu uma responsabilidade adicional como assistente de professor, o que significa que além dos seus estudos de doutorado, ele estava liderando aulas e corrigindo o trabalho dos alunos. Ele sentia, dizem que ele era a pessoa mais inteligente da sala e ele queria que os seus alunos se aproximassem de algum lugar do seu nível de especialização e esse pessoal começou a se ressentir dele porque achavam que ele era muito metido. Ocorreram várias reclamações sobre as acusações de que o Brian parecia que ele não gostava de mulher, ele fazia questão de humilhar mulheres, sabe? O Brian tinha um problema com elas. Outro aluno disse que o Brian parecia gostar de menosprezar uma professora que às vezes tinha dificuldade com o uso de inglês, que era uma professora que não era americana. Ela é a mesma professora que escreveu o artigo sobre o Ted Bundy, o serial killer.
Então, ele não era querido por ninguém na universidade. O que acontece? Ele, na universidade, ele tinha uma sala também, né? E junto com ele trabalhava uma jovem coreana chamada Naon Ko. Ela disse para as pessoas que ela até sentiu algo pelo Brian. Graças a Deus que ele não sentiu por ela, senão ela não ia estar viva hoje. E ela disse que até um ponto ela tentou se aproximar dele, como, sei lá, ela queria um relacionamento romântico e tal, e ele se afastou dela. E ela disse que ela sentiu que ela não era boa o suficiente para ele. Foi mais ou menos na mesma época que o Chan estava navegando pela internet por fotos de mulheres em seu telefone, sempre muitas mulheres loiras, cabelos compridos e tal. Tinha algumas morenas também, mas todas elas em traje de banhos. E ele estava fazendo pesquisa na universidade que ele trabalhava e em outras universidades de Idaho também, incluindo, fez até buscas em amigas próximas e até pessoas que seguiam a Mary, a Kaylee, a Zana, né, as 3 colegas de quarto. Ele não seguia essas jovens, mas ele andou fazendo uma pesquisa a respeito das amigas delas. Aconteceu algo antes do ocorrido com a jovem, em 10 de setembro de 2022. Essa jovem que dividia uma sala de trabalho com o Brian na universidade, a coreana Nyunko, ela entrou no seu apartamento e ela sentiu que houve uma invasão no apartamento dela. Porque ela tinha assado um bolo que acabou queimando e ela deixou o bolo no forno. E ela ia até jogar fora quando voltasse para casa. Só que quando ela entrou em casa, descobriu que o bolo não estava mais no forno, mas sim no micro-ondas. Aí ela foi para o banheiro e ela viu que todos os cosméticos dela, a maquiagem, cremes e tal, tudo estava, que estava tudo numa prateleira, estavam todos eles alinhados em uma fileira organizada em cima do assento do vaso sanitário. E ela descobriu que estava faltando ali 2 objetos. Era um relógio bem caro e uma carta pessoal. Ela estava sozinha, assustada, quase 2 da manhã. Para quem que ela ligou? Ligou para o Brian, né? Porque eles trabalhavam juntos, dividiam a mesma sala. Ela ligou para o Brian e ela foi para o apartamento dele passar a noite lá. Mas eles não passaram a noite juntos, tá? Não tiveram nada romântico e tal. Mas ela ficou lá só porque ela estava com medo. Só mais tarde ela começou a juntar as peças e começou a pensar, bem, talvez Brian saiba sobre a carta que ela tinha recebido. Ele sabia sobre o relógio. Aí ela começou a pensar, será? Não, mas por que ele entrar no meu apartamento? Ele não tem a chave? E eis que uma fonte disse que algo mais aconteceu com essa jovem. No dia anterior a esse roubo, ela não conseguiu encontrar as chaves do apartamento dela. Ela deixava a chave do apartamento dela na gaveta do escritório. E o escritório que ela dividia com o Brian. E ela disse para o Brian que não estava encontrando as chaves dela. Será que ele viu? Ele falou, não sei, não vi nada. E agora, milagrosamente, minutos depois, a chave se materializa novamente dentro da gaveta da jovem. A gente não precisa nem dizer, né, que ele pegou a chave do apartamento dela para fazer alguma cópia ou alguma coisa, ou entrar no apartamento dela. Só que ele esqueceu de devolver, só que quando ela lembrou da chave, na hora que ela não estava na sala, provavelmente ele correu lá e colocou a chave novamente. Ela não estava desconfiada de nada. Ela resolveu comprar um sistema de segurança para o apartamento dela, um sistema que ela poderia verificar pelo seu telefone o que estava acontecendo dentro do apartamento. Mas a instalação era um pouco complicada para ela. Novamente, o que ela fez? Para quem que ela ligou? Para o Brian. Ele foi lá e ele instalou o sistema e começou a funcionar. E só mais tarde ela começou a se perguntar, será que tudo isso não era culpa do Brian? Ela começou a pensar, será que ele poderia olhar pelo telefone dele e ver o que estava acontecendo no apartamento dela? Então ela percebeu que essa pessoa que ela ligou naquele momento de desespero poderia estar espionando-a. Mas também, talvez, o perpetrador, né, que havia levado os objetos dela, uma carta, não sei o que tem nessa carta, e esse relógio, que era um relógio de valor. Mais tarde, a Nyungo contou à polícia sobre suas suspeitas. Ela se recusou a comentar para esse documentário feito pelo Dateline sobre o que aconteceu no apartamento dela. Talvez nunca saibamos se o Brian estava por trás de tudo,
Aí, obviamente que estava, né? Ou se ele obteve alguma satisfação com isso, mas sabemos que sua vida na universidade, onde ele trabalhava como professor assistente, não estava indo bem. Um mês, no início do semestre, após um mês, ele teve uma altercação com um professor e ele simplesmente começou a brigar. Ele perdeu a paciência, foi um horror. 6 semanas antes da noite fatídica, na King Road, a vida do Brian parecia estressante. Os novos conhecidos o estavam evitando, o achavam estranho. Os alunos na sala de aula estavam reclamando dele, colegas o achavam difícil. No final de setembro de 2022, o reitor pediu para vê-lo para discutir normas de comportamento profissional. Em 30 de setembro, conforme revela os registros telefônicos do Kober, ele fez uma busca no Google sobre traços sociopáticos em estudantes universitários. O psicólogo forense que participou do documentário, o Dr. Gary Badu, disse que se um indivíduo está começando a perceber que está passando por momentos difíceis, tendo sentimentos em relação a outras pessoas, você pode tentar pesquisar e entender para dar sentido a isso. E além do mais, ele estava estudando criminologia. Então é bem possível que ele estivesse lendo sobre isso, porque talvez ele também poderia estar aprendendo sobre isso. Mas é impossível dizer o que estava na mente do Brian quando ele estava fazendo essas pesquisas. Os registros do FBI mostram que o telefone do Brian foi usado mais 3 vezes nas 2 primeiras semanas de outubro. Eles conseguiram ver isso através da localização da torre de celular. E isso foi a 100 metros da casa onde os jovens perderam suas vidas. Todas as vezes que mostrou na torre era ao escurecer. O Dr. Gary diz que, com base em seu treinamento de longa experiência, ele especula desta forma: imagina-se um animal predador aproximando-se de cada vez mais ao redor da vítima, aumentando a coragem. Não sabemos qual das mulheres naquela casa chamaram a atenção do Brian ou se ele parou durante qualquer uma dessas viagens perto da casa, talvez ficou observando algumas das mulheres, talvez estudou alguma delas. É difícil saber o que passou na cabeça dele quando ele entrou naquela casa. Registros do celular mostram que, ao mesmo tempo, no início de outubro, um mês antes do ocorrido com os jovens, o Brian estava buscando por imagens de mulheres novamente da Universidade WSU, da Universidade Idaho. Em seu telefone foram feitas buscas no Google por material adulto contendo as palavras-chave de coisas adultas, né? Com pessoas sendo forçadas a fazer aquelas coisas. Só que dessa vez, pessoas desmaiadas, pessoas que deram substâncias ilícitas para elas, pessoas dormindo, ou seja, o cara estava com umas ideias tenebrosas. O Brian foi parado novamente pela polícia, pela segunda vez em 7 semanas, dessa vez por passar no sinal vermelho no campus da universidade. A parada foi captada pela câmera de corpo de um policial em um cruzamento. O Brian foi cortês, explicou que ele era de fora do estado e disse: na verdade não temos faixas de pedestre, peço desculpas. E ele acabou perguntando um monte de questões sobre a lei e tal, e a policial disse a ele: não tem problema não, vi que você não é daqui. Ela disse que o Brian falou com respeito, não a desafiou. 5 dias depois daquela parada de trânsito, o Brian pesquisou no Google as palavras novamente. Os psicopatas podem se comportar de forma pró-social? Ele pesquisou no Google seu próprio nome 4 vezes em um período de 13 dias. No início de novembro, ele tirou uma foto de um estacionamento coberto de neve do lado de fora do seu apartamento. E então, em 2 de novembro, 11 dias antes dos jovens serem eliminados, ele teve uma reunião na universidade para discutir o que foi chamado de plano de melhoria. Ele entrou em confronto com uma das alunas. Ele se aproximou dela enquanto ela estava no carro dela e ela não gostou das vibrações que ele estava emitindo. Aquele incidente foi relatado ao corpo docente da universidade. Em novembro, dados da torre da telefonia celular coletados pelo FBI descobriram que o telefone do Brian foi conectado novamente com aquela torre de celular, mostrando que ele estava 100 metros
da casa onde os jovens moravam. E esse registro mostrou 23 vezes. Ou seja, ele estava naquela mesma cidade, naquela área, nos 4 meses anteriores ao dia fatídico e todas as vezes também após o anoitecer. O Brian parou de usar seu cartão de débito na quinta-feira de novembro e no dia seguinte, novembro 11, ele começou a empregar o que os especialistas do Estado chamam de métodos antiforenses para limpar evidências do seu computador da escola. O fim de semana que se aproximava seria um final de semana que ninguém jamais esqueceria. Sábado, 12 de novembro de 2022, no campus da Universidade Idaho, em Moscou, era dia de jogo. Cidade pavorosa lá. O telefone do Brian foi então desligado aproximadamente às 2h54 da manhã e permaneceu desligado até aproximadamente às 4h48 da manhã de domingo. No dia 13 de novembro, às 4h07 da manhã, algo parecia estar acontecendo. O carro dele seguiu para o oeste, fez uma inversão de marcha no cruzamento da King Road e Queen Road, voltou para casa às 4h07 da manhã. O carro dirigiu uma vez mais, aproximando-se da casa dos jovens. Estava escuro, mas o carro branco flagrado nestas imagens era o carro do Brian. O carro foi captado em vídeos por cerca de 38 minutos nas ruas próximas a King Road. E ele desapareceu das câmeras e aparentemente estacionou nas proximidades. A polícia acredita que o motorista, o Brian, teria um objeto cortante com ele. Hoje sabe-se que as jovens chegaram em casa às 1h56 da manhã. As colegas de quarto, a Bethany e a Dylan, chegaram por volta das 2h. A Zana e seu namorado Ethan retornaram em seguida. E a partir das 2h26 da manhã, Kylie e Mari fizeram um total de 10 ligações para o ex-namorado da Kylie. Meia hora depois, às 2h54 da manhã, um telefone celular na cidade de Pullman foi desligado. As evidências do estado mostraram que Brian entrou na cidade de Moscou aproximadamente às 3h02 da manhã. Circulou na área do 1122 da King Road. Começando por volta das 3h30 da manhã, ele chega na área imediata da King Road, que na verdade fica um beco sem saída. Foi detectado no canto o carro dele no sudeste de Moscou às 3h30 da manhã. Depois, novamente, 5 minutos mais tarde, às 3h38. Depois, às 3h40. E depois, às 3h56. Depois, às 3h58. Tudo isso leva a pensar que o Brian talvez estivesse travando uma batalha interna. Se ele deveria entrar na casa ou não. Porque olha quantas idas e vindas. Muitas. Mas ele já havia decidido em algum momento antes que ele cometeria esse crime de qualquer forma. E às 4h da manhã, quando a maioria das pessoas já estavam dentro da casa, já dormiam, mas não a Zana. A Zana tinha feito um pedido de uma refeição e foi entregue por uma pessoa que faz um serviço, que aqui a gente chama DoorDash, que a pessoa foi lá entregar o sanduíche que ela pediu. Naquela manhã, o carro do Brian, que hoje sabe-se que é o carro dele, entrou naquela área. Ele parou no cruzamento da King Road e Queen Road, e aí ele estacionou o carro aonde a câmera não pegava. E eis que a promotoria diz que ele entrou pela porta de correr da cozinha nos fundos da casa, às 4h07, que é do lado da residência, né, que ficaria de frente para a área onde o carro do Brian estava estacionado. Essa imagem animada do local foi feita mostrando a casa como se sucedeu tudo. Algum tempo depois das 4h07, ele entrou na casa, no segundo andar, através dessa porta, como eu acabei de falar, que estava destrancada. E ele foi rapidamente para o andar de cima, para o quarto da Mary. Mas a Mary não estava sozinha. Seria ela o alvo, a pessoa que ele tinha pensado em tirar a vida? Mas certamente ele levou uma surpresa, porque
a amiga dela estava dormindo junto com ela. E aí ele viu que estava dormindo na mesma cama, a Mari e a Kylie. Então, algo aconteceu que talvez não havia sido planejado. Mas ele atacou de qualquer maneira as duas. Houve uma luta, houve um barulho. Várias fontes próximas à investigação especulam que a Zana estava no andar de baixo, na cozinha, no segundo andar. E foi quando ela ouviu batidas. As fontes dizem que a Zana, ao ouvir, chamou a atenção dela e ela foi investigar. Só que quando ela foi investigar, ela possivelmente deu de cara com o Brian. Ela rapidamente tentou correr para o quarto dela, que o namorado estava dormindo, mas ela foi perseguida por ele. E foi antes dele sair correndo atrás dela, foi nesse caso, naquele momento, que a bainha da faca dele ficou na cama da Mari. Essas mesmas fontes disseram que a pessoa em perseguição da Zana, que hoje sabemos que é o Brian, tentou desesperadamente chegar ao quarto onde o Ethan estava dormindo, ou possivelmente, né? Mas quando ela chegou no quarto, ele a alcançou. Uma fonte descreveu como uma luta infernal. Aconteceu às 4h17 da manhã. 10 minutos depois que o carro do Brian tinha sido visto entrando naquela direção. E depois disso, sabe-se que ele entrou no quarto, estava dormindo o namorado da Zana, o Ethan. Ele tirou a vida dele. Depois ele sentou-se era tipo uma cadeira, mais estilo um sofá, sabe-se disso, por causa de algumas manchas e tal. Provavelmente ele devia estar cansado. Tirou a vida de tantas pessoas em questão de minutos. E a polícia descreveu nos documentos que havia um áudio um pouco distorcido que parecia vozes ou um gemido e um baque forte. Aí ouve-se, pela câmera do vizinho, um cachorro que começou a latir, que a gente já sabe que era o cachorro da Mari. A investigação diz que o Brian viu o Ethan na cama dormindo. Ele estava lá uma noite de bebedeira e tal, e infelizmente ele acabou tirando a vida do Ethan, e ele fez algo muito terrível. Ele esculpiu as pernas do Ethan com esse objeto cortante. Havia uma raiva especial em relação àquele homem. Parecia que ele estava com um ódio muito grande. Ele tirou a vida de 4 pessoas. E quando ele saiu do quarto com a intenção de sair pela mesma porta da cozinha por onde ele entrou, ele foi surpreendido novamente, dessa vez pela Dylan, que ouviu vários ruídos inexplicáveis naquela noite e naquele momento abriu a porta do quarto depois de ouvir o barulho. E ela disse que pensou ter ouvido alguém chorando. O som vinha do quarto da Zana. De acordo com um depoimento policial, ela ficou incomodada com o barulho. A Dylan abriu a porta e viu esse indivíduo vindo pelo corredor. Ela disse também que ouviu uma voz masculina antes dela ficar cara a cara com esse homem que dizia: tudo bem, eu vou te ajudar. Como se essa pessoa estivesse conversando com uma outra antes de passar por ela. Quando esse homem veio, ele estava todo de roupa preta, usava esse negócio no rosto, a balaclava, cobria boca, o nariz, e a pessoa estava caminhando em sua direção. Ela disse que esse homem tinha mais ou menos 1,78 m, não era muito musculoso, mas tinha constituição atlética, sobrancelhas espessas. Ela disse que o homem passou por ela enquanto ela estava em uma fase de choque, congelada. Eu penso que talvez se ela tivesse falado alguma palavra, ei, quem é você, o que está fazendo aqui? Eu acho que ele teria eliminado ela lá também. O Brian foi embora e a jovem se trancou no quarto. Ela estava sob a influência do álcool, estava entre estar acordada e dormindo, segundo dizem. O carro do Brian foi visto em um vídeo de vigilância na câmera que ele saiu em tanta velocidade que o promotor disse que o carro dele quase perdeu o controle ao fazer a curva. Às 4h20 da manhã, a Dylan ainda estava trancada em seu quarto. E ela começou a fazer ligações para as colegas de quarto. Ligações que nunca foram atendidas, mas por alguma razão ela não ligou para a polícia. No andar de baixo, no primeiro andar da casa, a Bethany também estava telefonando para a Zana e para a Kylie.
Ninguém atendia o telefone. Às 4h22, a Dylan mandou uma mensagem para a Bethany, dizendo: ninguém está respondendo, eu estou agora confusa. A Dylan mandou outra mensagem dizendo que viu alguém usando uma máscara de esqui e também tinha algo sobre a cabeça e a boca. E ela disse: eu não estou brincando, eu estou tão assustada. Então a Bethany disse para a Dylan: vem para o meu quarto, corre aqui. A Dylan saiu do quarto dela e começou a correr em direção ao quarto da Bethany no andar de baixo. E no caminho ela notou a Zana deitada no chão do seu quarto, com a cabeça em direção à parede e os pés em direção à porta. A Dylan disse que pensou que a Zana estava bêbada, dormindo no chão. Ela disse isso mais tarde. Depois que a Dylan chegou ao quarto da Bethany, as duas colegas de quarto continuaram tentando enviar mensagens de texto e ligando para as vítimas no andar de cima. Não obtiveram nenhuma resposta, mas nada delas ligarem para a polícia. Às 4h48 da manhã, 28 minutos depois que o carro branco saiu da King Road, os registros do FBI mostraram um celular sendo ligado ao sul de Moscou e atingindo uma torre de celular que cobria uma área a oeste de Blaine, em Idaho. Um telefone que os registros mostram que estava vinculado ao Brian. O sinal mudou para o oeste e 30 minutos depois, às 5h28, o telefone atingiu uma outra torre, perto de Johnson, em Washington. E finalmente, aí chegamos às 5h39 da manhã. O telefone conectado novamente a uma torre cobrindo o lado oeste da cidade de Colligan, em Washington. As provas mostraram que depois disso, o Brian dirigiu para o sul de Moscou. Sabe-se que ele dirigiu pelas estradas secundárias, porque há câmeras de vigilância nas estradas principais, nas rodovias, e por volta das 4h48 da manhã, o telefone do Brian voltou a funcionar, aonde ele morava, Pullman. Mais tarde, naquela manhã ainda, 13 de novembro de 2022, o telefone do Brian volta para a área do King Road. Não se sabe exatamente o que ele fez, mas ele voltou para lá. Ele voltou para lá para quê? Talvez para procurar a bainha da faca que tinha caído? Mais provavelmente. Os recordes telefônicos da cidade de Pullman mostraram que uma chamada telefônica foi feita do telefone do Brian usando uma torre não muito longe do seu apartamento. Eram 6h17 da manhã. Quase 2 horas depois do ocorrido com os jovens, o Brian telefonou para o pai dele. E a ligação durou 36 minutos. Na verdade, os registros mostram que a chamada foi a primeira de 3 ligações que o Brian fez para o telefone registrado em nome do seu pai naquela manhã. A ligação mais longa durou 54 minutos. Gente, vamos convir aqui que não é normal, né? Você liga para sua mãe às 6h30, ou para seu pai às 6h30 da manhã, fica 36 minutos. 1 hora depois você liga novamente, você fica 54 minutos. E depois ele ligou novamente para os pais. Eu me pergunto, o que ele estaria conversando com os pais? Teria ele contado para eles o que ele fez? Por isso que estava tão grande essa ligação? 3 horas após o ocorrido, a Bethany ligou para o pai dela, às 8h05 da manhã. Só que aqui no documentário não diz se ela falou com o pai dela, se o pai dela atendeu o telefone, porque eu acho estranho, porque a polícia não foi notificada antes das 11. Então talvez ela tenha ligado e não tenha conseguido falar com o pai dela. Bom, ela volta para o Instagram, a Dylan, e ao longo da manhã ela continuou a entrar em contato ainda com as colegas de quarto por mensagem de texto, aplicativos da mídia social, sem resposta. 9 horas depois do ocorrido, nada dessas meninas ligarem para a polícia. Os registros mostram que às 9 horas da manhã, o telefone do Brian volta novamente para Moscou e não muito longe da cena do crime, por cerca de 9 minutos antes de retornar para o seu apartamento às 10h31 da manhã, onde ele tirou esta selfie no espelho do banheiro. O Brian estava com roupas limpas e parecia comemorando algo.
Certamente ele retornou para aquele local novamente, procurando a bainha do objeto cortante. Os registros mostram que o celular do Brian atingiu uma torre que atendia as cidades de Clarkson e Leuven, 34 milhas ao sul de Pullman. A polícia teoriza que ele poderia estar se desfazendo das evidências, tais como do objeto cortante ou possivelmente roupas usadas durante o ocorrido. Tem um rio próximo de Leuven, onde é bem provável que ele poderia ter descartado as coisas dele lá. Aí as jovens, a Bethany e a amiga, resolvem fazer o quê? Telefonar para uns amigos deles. E lá chega na casa um amigo das meninas com a namorada. E eles resolvem todos subirem para o segundo andar. E elas estavam dizendo que elas viram a Zana novamente por uma fração de segundos. E ela ainda continua pensando, nossa, ela tá bêbada, ela ainda tá dormindo no chão. Mas acontece que o namorado da amiga, ao ver a cena, ele disse a Bethany e a Dila para saírem de lá. Disseram que ele estava pálido e ele disse, liguem para a polícia. E ele mencionou algo sobre alguém estar inconsciente. A Bethany ligou para a emergência às 11h56 da manhã e ela estava bem angustiante no telefone, ela está chorando e a amiga dela tira o telefone dela e começa a falar, dá o endereço e tal, e a amiga dela disse que a colega de quarto dela está desmaiada, disse também que a amiga dela viu um homem na noite anterior. Ou seja, elas estavam todas confusas. Elas não viram o corpo ali estendido, o que tinha acontecido. Quem viu foi o rapaz, porque o rapaz estava andando na frente. Só que imediatamente, quando ele viu o que tinha acontecido, que ele deve ter visto o sangue e tudo, ele mandou as meninas voltarem e se referiu como se aquelas pessoas estivessem desacordadas. Então, aparentemente, as meninas talvez não saberiam que a pessoa estava sem vida. Portanto, havia sangue para todo lado. Um psicólogo que falou neste documentário disse que uma pessoa, num momento de trauma, às vezes bloqueia determinadas partes do que viu. E é bem possível que ela tenha visto, mas não tenha tomado isso em conta, como se a memória tivesse sido apagada daquela parte. E aí a polícia chega e vê aquela cena terrível, o Ethan sem vida, na cama dele, a Zana no chão, no terceiro andar, Mari e a Kaylee estavam juntas, saindo para tudo que é lado. Todos foram feridos com um objeto cortante, então a notícia terrível correu na faculdade, correu na cidade. A mãe daquela amiga dela, que supostamente iria dormir lá com ela, né? A mãe dela, chamada Ângela, disse que foi uma dor interior que não se pode imaginar, não dá para explicar. É como se o corpo estivesse dormente. E ela falou que foi uma dor, um medo, foi um pavor que elas sentiram. Elas conheciam as meninas, né? A Mari desde pequena. Ela disse que a filha dela, depois daquele dia, só chorava. Não saía da cama e só chorava. Ela não queria falar sobre isso. E ela disse que muitas vezes juntas elas choraram e por muito tempo. As coisas mudaram naquele dia e no dia seguinte o público já tinha ouvido os nomes das jovens. Mary, Kaylee, Zana, Ethan. Não havia provas suficientes para descrever o choque. O trabalho que enfrentou a pequena força do Departamento de Polícia de Moscou foi monstruosa. Imediatamente o FBI foi chamado e a Polícia Estadual de Idaho também, mas eles rapidamente encontraram o autor do ocorrido, porque a bainha do objeto cortante ficou caído na cama, onde a Mary e a Kylie perderam a vida. E aí eles já começaram a pesquisar. Não sabiam ainda que era o nome do Brian, né? A polícia, fazendo as pesquisas, chegaram a alguns detalhes que no site do Amazon ficou provado que o Brian comprou um objeto cortante idêntico àquele usado nas meninas e no Ethan. A bainha da faca também era idêntica. E ele havia comprado isso meses antes, 11 de novembro. Ele limpou
o computador que ele usava na universidade. Em 18 de novembro, o histórico de navegação da internet do Brian mostrou que ele assistiu um filme chamado The Perfect Killing Machine, com Ted Bundy, o serial killer. Brian esteve no registro de licenciamentos de carro, o DMV, e substituiu as placas do seu carro da Pensilvânia, do seu Hyundai Elantra branco, por placas do estado de Washington. O ocorrido com os jovens na King Road foram vistos e salvos no telefone do Brian pelo menos 60 vezes. No dia 15 também, ele fez uma busca no Google sobre o ocorrido com as jovens. Dia 28 de novembro, ele assistiu outro vídeo com o Ted Bundy. Em novembro, 9 dias após o ocorrido, o laboratório da Polícia Estadual de Idaho teve o DNA isolado encontrado na bainha do objeto cortante deixado na cama da Mari e enviou para um laboratório externo para tentar descobrir a identidade de quem era aquele DNA. No mesmo dia, os registros da Amazon mostram que o Brian procurou um objeto cortante idêntico ao usado na cena, bem como uma nova bainha desse objeto, desse cobar, mas ele não fez nenhuma compra. Será que ele pensava em tirar a vida de mais pessoas e estava tentando comprar uma outra objeto cortante igualzinho? E a bainha que ele estava pesquisando era para colocar nessa nova. Então, para que ele teria dois objetos cortantes que são usados por militares? Esse objeto, para que ele precisaria dois? Ele queria se tornar um serial killer? Como o Ted Bundy? Ele também assistiu mais um programa depois do Ted Bundy. Bom, o cara assistiu uns 5 e fez uma pesquisa no Google com o seu próprio nome. E eis que, em 10 de dezembro, o DNA naquela bainha do objeto cortante foi verificado e eles colocaram, como essa pessoa não tinha registro na polícia, eles colocaram esse DNA nos perfis genealógicos de bancos de dados. E só que não tinha resultado nada. Só que aí o FBI carregou o perfil desse DNA numa outra plataforma maior, que tem milhões de pessoas nos Estados Unidos que fizeram o teste de DNA. E esse banco de dados foi usado e mostrou, é proibido legalmente fazer isso, mas a polícia tem feito ultimamente e tem dado bons resultados. Quando eles colocaram aquele DNA, mostrou um DNA semelhante ao dele, que seria o do pai do Brian Kohlberg. Então, eles já sabiam. Então já temos agora um nome, né? Este website, o Heritage, tem 9 milhões de DNAs, inclusive o meu, né? Eu fiz, que eu queria saber da onde eu vim, aquela coisa nada toda. E encontrei pessoas, parentes meus, até primos de quarto, quinto e sexto grau, para vocês terem ideia. Eu acho que eu já comentei isso, né? Que através deste site eu fiquei sabendo que uma destas youtubers aqui, a Lilian, é minha prima de quarto grau. Meu tataravô é irmão do bisavô dela. Nós ficamos sabendo através do DNA. Eu fiquei sabendo porque eu dei match com uma prima dela aqui dos Estados Unidos, que é uma brasileira. E essa prima me falou dela, então nós somos primas, né? Enfim, colocando lá, eles sabiam que era o pai do Brian que estava com aquele nome, mas eles ainda precisavam descobrir. Isso não quer dizer que era o pai, já tinha uma ideia. Agora, algo estranho, o pai do Brian voou da Pensilvânia para Washington para acompanhar seu filho na viagem de volta para casa, nas viagens das férias. Eu acho isso muito estranho, gente. Ele falou com o pai 6h30 da manhã, 36 minutos. 1 hora depois, 56 minutos. Dali um pouquinho mais, não sei quantos minutos. E para que o pai dele foi pegar um avião para viajar, para voltar com o filho no mesmo carro? Ai, gente, algo me leva a crer que ele acabou confessando pro pai dele. Isso que eu acho. Bom, só que dizem que durante o percurso o pai dele começou a ficar desconfiado. As autoridades estavam procurando um carro branco e ele morava apenas 16 quilômetros da cena do crime. E o pai, segundo dizem, começou a pensar, será que ele poderia estar envolvido? Inclusive dizem as fontes que uma das irmãs dele
chegou até perguntar: será que o Brian não estava envolvido com isso? 15 de dezembro, nas primeiras horas da manhã, o Brian viu um vídeo. O Brian escreveu isso no telefone dele: algo está errado comigo. Eu não posso ser quem eu preciso ser. Algo está errado comigo. Isso vai durar pela eternidade. Uma outra fonte próxima da investigação confirmou que a família dele, do Brian, começou a perceber que ele estava agindo de forma estranha. Ele estava separando seu lixo usando luvas. Um dos membros da família disse que a irmã dele falou para o pai dela: na verdade, o Brian pode estar envolvido nisso. 27 de dezembro de 2022, investigadores da Pensilvânia precisavam de uma amostra do DNA do Brian para ver se correspondia à amostra encontrada na bainha do objeto cortante. Então, eles pegaram um pouco de lixo do lado de fora da casa do Brian e levaram as amostras para Idaho. E os testes mostraram que havia uma alta probabilidade que seria do pai biológico da pessoa que deixou o DNA na cena do crime. Nesse mesmo dia, o Brian assistiu um vídeo no YouTube chamado Ted Bundy, a essência de um psicopata. 2 dias depois, na quinta-feira, 29 de dezembro, pouco antes da meia-noite, o Brian ouviu uma música da Britney Spears chamada Criminal. Ele ouviu uma versão editada. Uma equipe tática especial estava por perto, observando os movimentos na casa do Brian. E aos 33 minutos depois da meia-noite, a equipe relatou ter visto um homem de moletom preto acendendo uma luz e entrando na cozinha. Então, observar esse homem indo para a garagem e retornando usando luvas de borracha e manuseando um saquinho plástico. Então, por volta da 1 da manhã, o mundo do Brian desabou. A polícia chegou derrubando a porta, quebraram as janelas, eles amarraram braçadeiras de plástico em volta dos pais dele. Então ele foi levado para fora. Ele entrou no banco de trás do carro da polícia e ele disse: bem, você sabe que talvez devêssemos tomar uma xícara de café quando tudo isso acabar. Olha o psicopata. Como se ele achasse que tudo teria um final feliz e que ele iria voltar para a casa dele, nada de anormal estava acontecendo. Ele foi preso. A polícia cumpriu um mandado de busca em seu apartamento. Ele foi acusado de ter tirado a vida dos 4 jovens. O Estado anunciou que buscaria pena capital. A equipe da defesa do Brian fez uma motion para mover o julgamento da cidade de Moscou para a cidade de Boise, em Idaho. E a seleção do júri iria começar agora, dia 30 de julho de 2025. Os promotores pediram, como eu falei, a pena capital. 3 anos de buscas, milhões de dólares gastos, tudo certo para o julgamento dele. Eu estava até programando assistir o julgamento dele pessoalmente alguns dias em Idaho. Mas acontece que algo aconteceu nessa semana que passou. A advogada do Brian, ela disse que havia probabilidade de 4 outras pessoas diferentes terem participado, uma dessas 4, e ela chegou até a fornecer o nome dessas pessoas, mas não pode divulgar. E também tinha uma luva que foi encontrada fora da casa que tinha sangue, e essa luva também não foi testada. Então, ela estava argumentando a respeito disso, que é o que ela queria fazer, e ela também queria argumentar que a forma como o DNA foi extraído foi feito de forma ilegal, para que não tivesse validade, né? Acontece que a justiça, depois de pensar muito, chegou a uma conclusão que ela não poderia usar desta tática. Colocar o nome de 4 pessoas supostamente inocentes, que não tinha uma amostrinha sequer de DNA no caso, e jogar o nome dessas 4 pessoas na lama. Para quê? Não havia nada que ligasse essas 4 pessoas ao local do crime. O juiz disse que ela não poderia usar este tipo de argumento. E eu acho que na hora que a advogada dele viu Brian, nós estamos ferrados. Eu não vou poder colocar essa dúvida na cabeça dos jurados. Porque quem tem que provar que ele praticou o crime é a promotoria. O advogado só precisa plantar uma dúvida na cabeça dos jurados. Pode não ter sido ele, pode ter sido essa pessoa. E aí, eis que o que acontece semana passada.
o Brian resolveu se declarar culpado. Isto mesmo. O Brian foi declarado, ele assinou, esteve na presença do juiz e ele concordou, ele admitiu que ele cometeu crime. Mas ele não vai contar detalhe nenhum de que aconteceu, como, por quê, nada. A família de 3 dos jovens aceitaram, apesar que não foram, ninguém foi consultado antes, a promotoria não tem que consultar, mas geralmente consulta, né? Porque era a pena capital primeiro. 3 famílias falaram que tudo bem, não tem problema nenhum, não. Ele pode passar o resto da vida dele na cadeia, nunca vai sair de lá. Só que a família da Mari, eles disseram que eles foram traídos pelo Estado. Nunca ligaram para eles, nunca falaram para eles que foi oferecido isso que a gente chama o plea deal, né? Que seria um acordo. O acordo foi que ele aceitou se declarar culpado e, em compensação, ele não vai sofrer a pena capital, mas vai passar o resto da vida dele na prisão. Então, agora, no finalzinho de julho, nós iremos ver a sentença final, porque o juiz tem que homologar, e vai ser o dia que os familiares todos possam comparecer e dizer o que quiserem para o Brian. Tudo leva a crer que o Brian vai estar presente naquele dia. Legalmente falando, ele não precisa estar, basta estar a advogada dele. Eu tenho minhas dúvidas se ele vai comparecer. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que só vai a advogada dele. Porque lá ele vai ouvir os pais, os irmãos, os amigos, os tios, os professores. Vai ser tão longo, gente, que o juiz perguntou se poderia acabar no mesmo dia. A promotoria disse que acho que sim. Mas o juiz falou, tudo bem, se não conseguir terminar no mesmo dia, continuamos no dia seguinte. Por quê? Porque as famílias, os familiares, os amigos, todos têm direito de ficarem na frente do juiz e dizerem por que eles querem que ele passe o resto da vida dele na cadeia. Ele já aceitou. Como eu falei, eu particularmente acho que naquele dia ele não vai aparecer, o que é uma vergonha, porque os pais desses jovens, com certeza eles querem dizer isso na cara dele, olhando no olho dele. Mas ele é um covarde. Eu duvido que ele vá. Mas é televisionado. E eu tenho certeza que ele vai estar grudado na televisão lá na prisão assistindo. Então, de certa forma, os parentes, né, os pais, amigos, irmãos, de certa forma vão poder se dirigir a ele. Fica uma sensação de... Nunca vai haver justiça por um crime como esse. Mas a gente nunca vai saber por quê. Não existe um porquê alguém tira a vida de alguém, mas qual era o intuito dele? Era tirar a vida da Mari, e aí a amiga estava no quarto, aí era para tirar a vida de quem? Dos 4? De 2? Ele entrou lá no quarto para fazer alguma coisa com ela? Já ficou confirmado, o advogado falou para que não, o promotor falou para não criar especulação, ninguém foi, nenhuma das moças foram violadas, ele falou, o promotor falou. E o promotor, eu ouvi, sexta-feira, a voz dele estava bem embargada, ele estava muito emocionado, vocês podem ver aqui, eu vou colocar um pedacinho, quando ele cita o nome das 4 vítimas. Ele está quase chorando. Maddie Mogen, Kaylee Gonzalez, Ethan Chapin, and Santa Cruz. Thank you. Thank you. Nunca vamos saber. 4 jovens, a vida inteira pela frente, meu Deus. Poderiam casar, poderiam ter filhos, poderiam ter carreiras maravilhosas. As famílias foram privadas da presença deles. Deve ser uma dor imensa. Agora, por quê? O que faz um psicopata como esse, que obviamente ele é, fazer algo assim? Eu acredito que se ele não tivesse deixado cair a bainha da faca dele, a bainha do objeto cortante, o crime dele teria sido o crime perfeito, como ele fazia doutorado, né, em criminologia, então ele conhecia tudo. O erro dele, vamos dizer, deixou cair a capa do objeto cortante. E foi somente por causa disso que ele foi encontrado. Mas eu acho que se ele não tivesse sido encontrado, eu acredito que ele teria se tornado um serial killer.
Eu gostaria de ouvir de vocês aqui. Vocês acham justo ele só passar o resto da vida dele na prisão, sem liberdade condicional? Ou vocês acham que ele merecia a pena capital? Gente, eu sou a favor da pena capital. Ela demora, viu? Ela leva aí uns 20, 25 anos para ser executada. Mas talvez ela traria... Nunca vai trazer um senso de justiça, mas para alguns, talvez a pessoa consiga encontrar um sentido. Saber que a pessoa que tirou a vida dos filhos deles também não vai estar nesse planeta nunca mais. Mas isso é uma coisa individual. Eu gostaria de saber de vocês. Vocês acham que a prisão... Eu acredito que ele, por enquanto, gente, está sendo protegido dentro da prisão, tá? Porque se ele for colocado no meio da população, ele não sobrevive uma hora, né? Só que tudo isso vai acabar, né? Ele vai ser declarado, ele já assinou, tal, né? Ele vai voltar agora para a prisão e ele vai conviver com a população da prisão. Então, você já imagina o que vai acontecer com ele, né? Bom, é o caso de hoje. Deixa aqui o comentário, um vídeo muito longo, mas é o final dessa triste história. Que esses jovens que foram, que as famílias desses jovens possam encontrar consolo. Eu acho que não tem nada que venha consolar a perda de um filho, ainda mais em circunstâncias como essa, mas que eles possam descansar em paz. Nos vemos em breve, até mais.